Bom dia, oitavo ano! Na aula de hoje, nós vamos fazer uma interpretação textual sobre a biografia de uma grande psiquiatra do Brasil, Nise. Então, como eu tinha dito na aula passada, nós vamos fazer essa leitura hoje. Então, o texto ele está na página 74 e 75. Para não ficar um vídeo muito cansativo, eu não irei fazer a leitura de todo o texto. Eu vou deixar para que vocês realizem a leitura em casa. Mas vamos observar na página 75 quem foi Nise, a mulher que revolucionou o tratamento da loucura no Brasil. Então, antigamente, a medicina psiquiátrica ela era muito, vamos dizer, precária. As pessoas que eram diagnosticadas com problemas mentais, muitas vezes não tinham realmente problemas mentais. Pessoas comuns, elas poderiam acabar indo para manicômios quando você destoava da sociedade. Exemplo, se eu sou um alcoólatra há muitos anos, eu vivo na rua, normalmente a sociedade, para deixar a rua mais bonita, me tiraria da rua e me colocaria no manicômio. A mesma coisa com os homossexuais, a mesma coisa com as crianças e adolescentes que tinham autismo, que tinham algum tipo de deficiência ou discapacidade intelectual. E nós sabemos hoje em dia que nada disso deve se tratar no manicômio. Então, antigamente não tinha a tecnologia que nós temos hoje em dia, não tinha a facilidade de conhecimento e também havia muito preconceito, vamos combinar, não é? Então, Nise, ela nasceu em 1905 e morreu em 1999. Eu acho que eu tinha uns 3 anos por aí. Foi uma importante médica psiquiátrica alagoana. Em 1934, após ser denunciada pela posse de livros marxistas e por envolvimento com o comunismo, foi enviada à prisão. Antigamente o comunismo era algo de ser preso. E vocês já viram o comunismo na matéria de história. Assim também como o marxismo, eu acredito. No caso, são as pessoas que tinham uma conduta com base na visão de um grande pensador, Karl Marx. Lá, ela conheceu o escritor Graciliano Ramos, aquele que fez o livro Vidas Secas. Também é muito importante o conhecimento sobre ele. Muitas vezes, Graciliano Ramos, ele aparece no Enem, o qual a citou em seu livro Memórias do Cárcere. Então, enquanto eles estavam presos, essa prisão política, eles se conheceram e compartilharam histórias. Em 1944, iniciou seu trabalho no Hospital Pedro II, que existe até hoje, no Rio de Janeiro, e recusou os tratamentos agressivos empregados para curar os pacientes. Então, muitas vezes, a psiquiatria tratava os pacientes, às vezes, como animais. Então, batia, dava choque, fazia lobotomia. Lobotomia é um procedimento invasivo no cérebro que faz com que a pessoa perca a memória, faz com que a pessoa possa não ter mais uma vida saudável. Então, uma série de coisas cruéis acontecia nos manicômios, nos hospitais psiquiátricos. E ela foi uma das pessoas que disse, não, basta. Nós temos que ver essas pessoas como seres que precisam da nossa ajuda e não seres que precisam ser maltratados ou eliminados da sociedade. Então, com o passar dos anos, com o passar das revoltas, das revoluções, nós tivemos uma grande modificação em toda essa ala psiquiátrica no Brasil, e Nise ela foi muito importante para que essa mudança ocorresse. Professor, mas por que o senhor está falando sobre isso? O que isso tem a ver com português? Vocês lembram que nas aulas eu sempre digo que português não é apenas gramática, não é apenas sujeito e predicado? Português, a língua portuguesa é a língua que nós usamos para nos comunicarmos com o mundo. Então, o português ele não está só para lhe ensinar gramática, mas também te mostrar o que é a realidade, além da história, além da sociologia, da filosofia. Então, a língua portuguesa ela está para lhe mostrar a sociedade da forma que ela foi, da forma que ela é e da forma que ela deveria ser. Obviamente, nós temos várias críticas à nossa sociedade.
e cabe a nós, nova geração, fazer as mudanças adequadas. Porque se a gente não fizer alguma coisa, quem é que vai fazer? Quem é que vai construir um mundo melhor para as nossas futuras gerações, não é? Sem ser a gente. Então, hoje, nós vimos a história dessa grande mulher, assim como nós temos muitas outras grandes mulheres na nossa história, não só na história brasileira, mas na história mundial, mas que, infelizmente, o machismo faz com que muitas mulheres sejam apagadas da história, que as suas conquistas, que a sua vida não seja contada. Então, nós temos que fazer com que a voz feminina ela seja ecoada, que a mulher seja ouvida na sociedade, porque ela tem, assim como os homens, as mulheres têm muito o que dizer. Então Nise, ela teve muito o que dizer. Ela falou, ela lutou e com a ajuda dela nós conseguimos fazer com que a psiquiatria hoje em dia seja diferente, que agora seja a responsabilidade da família cuidar dos seus entes queridos, que não mais tratemos os doentes como animais, e sim como semelhantes que precisam de ajuda. Ok? Então, com base nesse nosso debate de hoje, não foi bem um debate, porque infelizmente eu não pude ouvir a opinião de vocês. Por isso que é tão legal quando a gente está dentro da sala de aula, a gente debate, a gente conversa, a gente concorda, a gente discorda, e a gente constrói uma aula muito legal. Mas, infelizmente, como por enquanto nós estamos assim, eu atrás da câmera e vocês atrás do telefone verificando esse vídeo, sobre a aula de hoje, eu quero que vocês leiam esse texto da página 74 e 75 para que vocês respondam as páginas 76, 77, 78 e 79. Nossa, professor, você está passando 4 páginas, tem pena da gente não? Calma, gente. Eu só vou querer que vocês me mostrem essa atividade na segunda-feira. Então, vocês vão ter sexta, sábado, domingo, só para mostrar essa atividade na segunda-feira, tá certo? Professor, mas eu não sei como é que eu vou fazer essa atividade. Então, vamos lá. A atividade é de interpretação textual. O que isso significa? Ler o texto para responder. Na página 76... está falando literalmente sobre o que a gente acabou de ler. A página 77 também tem várias partes para você reler trechos e explicar o que ela quis dizer. Bom, eu acredito que nessa atividade não tenha nada que vocês não consigam responder sozinhos, mas qualquer dúvida, eu estou à disposição das 10 horas da manhã até o meio-dia. Então, professor, não estou entendendo o quesito 14. Por favor, me explica. Aí, obviamente, eu vou falar, gente, o 14º é para fazer isso, isso e isso. Ah, professor, estou com dúvida no primeiro. Ah, o primeiro é para fazer isso, isso e isso. Dúvida, tem que falar comigo, tá certo? Não fique com dúvida, porque dúvida, quando ela é escondida, a gente não tem como resolver e você vai ficar com essa dúvida por um bom tempo, tá bom? Então, da página 76 até a página 79, para vocês responderem e me entregarem na segunda-feira, ok? Professor, eu estou com dificuldades de enviar as atividades. O aplicativo está dando erro. Gente, caso o aplicativo esteja dando erro, aguarda meia hora e tenta de novo. Se de qualquer forma não der certo, eu estou colocando juntamente com esse vídeo na descrição o meu e-mail. E pelo meu e-mail vocês podem deixar a resposta da atividade de vocês, tá certo? Mas primeiro, para ficar mais fácil da gente corrigir e passar a informação para vocês, tenta por aqui pelo Google Classroom. Se não der certo de forma nenhuma, aí você manda para o meu e-mail, tá bom? Então hoje, recapitulando, nós vimos a biografia de Nise, nós vimos que ela teve uma grande importância para a psiquiatria no Brasil. Nós vamos fazer essa interpretação textual da página 76 até a página 79, é ler para responder. E na próxima aula nós vamos iniciar o novo assunto. Página 79, ou melhor, página 80, vai ter um novo assunto que nós vamos aprender na nossa próxima aula, que se chama Vozes Verbais. Então, na nossa próxima aula, iniciaremos esse novo assunto. Façam essa interpretação. Qualquer dúvida, mandar um comentário o quê?
particular para mim. E tchau, tchau, até a próxima aula.